Vamos dar início, então, a este culto, en un nome de nuestro Señor Jesús. Que el Señor nos abençoe. Hermano, en esta noche la palabra estará con el presbítero Roberto Rebouza. Amém, pastor. Amém. Deus te abençoe. Amém. Bom, irmãos, vamos dar leitura aos versículos da palavra do Senhor, que está no livro de Romanos. Romanos, capítulo 14, versículo 13 ao 23. Romanos, capítulo 14, versículo 13 ao 23. Romanos 14, versículo 13 ao 23. Demos leitura em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não por tropeço ou causar escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda. Mas, se alguém a tem por imunda, então para esse é imunda. Se por causa da comida se entristeces teu irmão, já não andas conforme o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja blasfemado o vosso bem. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas é errado o homem que comer qualquer alimento que leve seu irmão a cair. Bom é não comer carne, nem beber vinho, ou fazer outras coisas em que teu irmão não tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Aquele, porém, que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Amém. Glorifiquemos a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom, vamos orar um momento na presença do Senhor, rogando a Ele que venha revelar a sua palavra a cada um de nós nessa noite. Oremos. Deus Todo-Poderoso, a Ti, Senhor, damos toda a honra e toda a glória, porque Tu nos permite, Senhor, uma vez mais, reunirmos, Senhor, em Tua santa presença, para render-te, Senhor, louvor, honra e glória, Pai amado. E nessa noite, Teu Santo Espírito, Senhor, esteja revelando a Tua palavra a cada um de nós, Pai amado, que possamos, Senhor, sair cheio, Senhor, da Tua presença, Pai amado, que possamos, Senhor amado, iniciar essa semana, Pai amado, revestido do Teu poder. Pai amado, que possamos ter essa certeza, Senhor, essa clareza, Pai, de que somos Teus filhos, Senhor amado, e que Tu, Senhor, sempre está conosco, com as Tuas mãos estendidas, Senhor amado, a nos ajudar. Pai querido, faz-nos, Senhor amado, compreender a Tua vontade em nossas vidas. É o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom, irmãos, agradeço ao Senhor, né, por mais esta oportunidade que Ele nos concede, né, de estarmos reunidos
para louvar, né, para adorar o seu santo nome. Bom, agradeço ao Senhor pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos irmãos, né, saúde dos irmãos também, e até aqui o Senhor nos tem guardado, né? Isso é misericórdia do Senhor. Também quero agradecer ao Senhor. Essa semana tomei a minha segunda dose, né? A irmã Alice disse que vai tomar dela amanhã, né? E, querendo ou não, causa uma certa preocupação, né? E sabemos que se de repente alguém tomar e estiver com o vírus, né? Pode vir ter alguns problemas e bem sérios, né? Então, a gente fica naquela dúvida, será que estou, será que não estou, né? Mas cremos em um Deus vivo, né? Cremos em Deus, que ele é que nos protege, né? Ele é que nos guarda. Fazemos, né? A nossa parte de nos cuidar, né? Prevenir, né? Algumas coisas, mas ademais, né? Aqui não podemos fazer, né? O que nós muitas vezes sem conhecimento nos descuidamos, né? Tá aí o Senhor para estender as suas mãos, né? E derramar a sua misericórdia sobre nossas vidas. Então, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, que os irmãos estejam clamando, né? Para que seja o Espírito Santo de Deus que nos revele a sua palavra, né? E que possamos sair deste culto, né? Revestidos, né? Da sua santa presença, revestidos do seu poder. Então, a palavra aqui do Senhor, na minha Bíblia, tem um título, né? E está a liberdade e o amor. Nós fomos chamados, né, para o Evangelho de Cristo, para este caminho, né, para termos liberdade, né? Nós estávamos escravizados, né, irmãos? Nós não tínhamos liberdade. Então, fomos chamados, né, para a vida, para termos essa liberdade. Porém, né, muitas vezes nós somos livres, né, para servir a Deus, para fazer, né, o que quisermos ou aquilo, né, que não desagrada, né? Aquilo que não desagrada a Deus, né? Podemos fazer tudo conforme, né, a palavra do Senhor. Mas aqui não dessa palavra, não está falando dessa liberdade do pecado, né? Porém, é uma liberdade em que podemos fazer as coisas, né? Mesmo não sendo pecado, mesmo não sendo contra a palavra do Senhor, mas muitas vezes, irmãos, a nossa liberdade, né, acaba prejudicando, né, alguns irmãos que são ainda fracos na fé, né? A palavra do Senhor nos põe dessa forma. Alguns irmãos que ainda não têm, né, um nível de conhecimento da palavra e muitas vezes, né, pode se escandalizar, né, com algumas coisas, né? E a Bíblia fala aqui, a palavra do Senhor nos fala, né, que é para estarmos atentos também a isso, né? Para não fazer, né, o nosso irmão pecar, né? Muitas vezes pelo nosso conhecimento, né? Que muitas vezes temos o conhecimento, falar isso não é pecado, eu posso fazer, né? Eu posso comer, eu posso beber, não é uma carta livre, ó, vou beber e vou comer à vontade, né? Mas nesse tempo aqui, né? O apóstolo Paulo estava falando aos romanos, né? Dessa liberdade de comer, né? Alimentos, né? E para alguns podia comer, né? Não tinha problema nenhum. Só que, porém, né, mais fraco na fé, que não tinha tanto conhecimento, poderia ver alguém, né, comendo, e aí vamos ler depois, né, uma referência aos Coríntios, né, que ele fala, né, um alimento sacrificado a ídolos, né. A Bíblia, aqui a palavra do Senhor fala que não é o alimento, né, importante para Deus, né, porém, devemos ter alguns certos cuidados, né, para cuidar do nosso irmão. Isso representa, né, o amor a Deus, né? Amamos a Deus, amamos ao nosso próximo, né? Então, devemos também ser vigilantes, né? Ser cuidadosos no nosso andar. Porque muitas vezes nós pensamos, mas se não é pecado, eu posso fazer o que eu quiser, não vou me abster de nada por causa do irmão que não tem o conhecimento, né? Que não sabe que não é errado fazer isso. Porém, a palavra do Senhor, eles nos deixa um alerta aí, né? Então, aqui diz no versículo 13, portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, né?
essa questão de estarmos nos julgando, né? Olha, esse fez isso, ou esse fez aquilo, né? Não devemos estar assim, irmãos. Nós somos chamados para essa liberdade, para viver, né? Essa liberdade e o amor de Cristo, né? Então, devemos estar embasado, né? Nesse amor de Cristo, né? E se amamos a Cristo, como eu já disse, né? Amaremos também ao próximo, né? Muito mais aqueles, né? A quem Cristo chamou para o caminho, né? Para o evangelho. Antes, seja o vosso propósito não por tropeço ou causar escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, mas se alguém a tem por imunda, então para esse é imunda, né? Então, muita gente, para muitas pessoas, né, é algo errado ou não deveria, né, ser um cristão fazer, né, alguma coisa, e para aquelas pessoas vai ser, né? Aqui Paulo fala do alimento, né? Para alguns, algo é imundo e para ela vai ser imundo, né? Não vai mudar. Então, por quê? Muitas vezes, como eu já falei, né? Por não ter o conhecimento, né? E saber que aquilo ali, para Deus, não vai afetar na salvação, né? Não vai afetar a relação entre o homem e Deus. Porém, quando aquela pessoa, né? Que é fraca na fé, vê alguém que tem um nível de conhecimento maior, né, da palavra de Deus, fazendo, aí, aquele ato, né, aquela ação daquela pessoa acaba sendo um tropeço, um impedimento para essa pessoa continuar servindo a Deus. E, realmente, essa pessoa pode vir, né, a enfraquecer a sua fé, abandonando a sua fé em Cristo. Então, vamos ler algumas referências que fala sobre pedras de tropeço, né? O impedimento do homem se acercar mais a Deus. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9 ao 12. Vede, contudo, que essa liberdade não seja de alguma maneira motivo de tropeço para os fracos, pois, se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, a mesa em templo de ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Ou seja, muitas vezes com nossas ações, né, nós acabamos induzindo alguém que está iniciando, alguém que ainda, mesmo que tenha mais tempo, né, do que nós no evangelho, a cometer, né, algum erro, né? Claro, não deve comer, né? Então, seria a indução, né, de alguém que é mais fraco que nós a cometer algum erro, né? E assim, pelo teu conhecimento, perecerá o irmão fraco, por quem Cristo morreu. Então, Cristo morreu, né? Deu a vida. Então, se tem um irmão nosso, né, que é mais fraco que nós devemos cuidar, né? Nós devemos nos preocupar, né, dele crescer e de ser bem estruturado, né, na palavra, e não sermos uma pedra de tropeço. Mateus, capítulo 23, versículo 13. Mateus 23, 13. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, fechais o reino dos céus aos homens, vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que querem. Então, aqui Jesus Cristo falando, né, a esses homens que tinham conhecimento da lei, né, eram criados, né, eram instruídos, né, para levar o conhecimento ao povo, né? Ou seja, para trazer e mostrar o caminho, né, que o povo deveria seguir. Mas eles mesmos, né, além deles não seguir, além deles não entrar, né, na presença de Deus, também eles impediam, né, que as pessoas chegassem, né, ao conhecimento da palavra de Deus. Então, vemos aqui motivos, né, de ser
como tropeços, impedimento de alguém se aproximar de Deus. E também, né, o amor nos impede que sejamos pedra de tropeço. No meu título aqui falava, né, a liberdade e o amor. Amor ao próximo, amor a Deus. Primeiro, né, para demonstrar amor ao próximo, é por amor a Deus, né, nós, e amor ao nosso irmão, nós, né, não chegamos, né, a ser pedra de tropeço. 1 João, capítulo 2, versículo 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço, né? Se nós amamos, né, nós permanecemos na luz, então nós vamos estar, o nosso caminhar, né, será um testemunho, né? Nós seremos como, não um alvo, né? Mas nós seremos um bom exemplo, né, para o nosso irmão, e não um impedimento, né? O cuidado que devemos ter, porque muitas vezes nós, com nossa arrogância, né, com o nosso egoísmo, esquecemos, né, que muitas vezes tem irmãos que estão olhando para nós. Assim como as crianças olham para os adultos, né? Parece que não, mas a criança sempre olha para o adulto, né? Olha, um adulto fazendo parece ser normal, né? Um pai e uma mãe criando seus filhos, se eles, essa semana ainda falava com a Sara, né? Se o pai fuma, provavelmente, né, uma porcentagem muito grande, uma probabilidade muito grande dos filhos fumarem. Se o pai bebe, há uma probabilidade maior dos filhos, ao crescerem, né, também beber, né, e assim por diante. Várias coisas, né. Se um pai faz o que é errado, né, muitas vezes rouba, ou achado não é roubado, né, esse ditadozinho aí meio estranho, o filho provavelmente vai crescer assim, né? Então, temos que lembrar, irmãos, que no caminho, né, no evangelho, sempre vai ter um fraco na fé, um pequenino, né, como criança que está tomando ainda leite, né, como leite materno. E eles vão olhar para nós que já somos, né, mais antigos, e aí temos que tomar cuidado, né? Não é os anos de igreja, né, que vai determinar o nosso nível de conhecimento, né, na palavra do Senhor. Porém, deveria ser, né? Então, sempre devemos ter essa cautela, né, esse cuidado no nosso caminhar. Devemos ser exemplo. E a nossa vida, né, é para glória de Deus, né? A nossa vida é um culto, né, contínuo a Deus. Não existe interrupções, né, na nossa adoração, né, no nosso culto a Deus. Então, o amor é a base de tudo, né? Por amor, né, foi que Deus entregou o seu Filho para dar a nós, né, a salvação, a vida eterna. Então, o cristão, e muitas vezes um cristão infiel pode ser uma má influência, né? A infidelidade de um cristão, que vamos falar, um crente não pode ser infiel. Sim, pode vir a ser infiel, né? Porém, ele será uma má influência, né, para aqueles que estão iniciando. Romanos capítulo 14, versículo 15, que já lemos aqui, né? Mas eu vou dar a leitura novamente. Se por causa da comida se entristece teu irmão, já não andas conforme o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu, né? Devemos lembrar de que Cristo morreu por aquele, fez o sacrifício por aquele pequenino, né? Por aquele fraquinho, por aqueles que estão iniciando, né? Então, nós devemos tomar esse cuidado para não sermos, né, por conta da nossa infidelidade a Deus, né, fazermos tropeçar a um fraco, né? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6.
pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes no Senhor. Opa, desculpa, procurei e errei o livro. Estava em 2 Coríntios, tá? Então, vamos dar leitura de novo. Não é bom o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Sabe? Aquele egoísmo, sabe? Aquele orgulho. Não, eu vou fazer porque isso não é errado, né? Não importa, não, é eu e Deus, né? O que importa é a minha consciência com Deus e eu posso fazer qualquer coisa. Não é o que a palavra de Deus nos ensina, né? Então, vou ler também o 7. Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós, né? Então, se estamos com esse orgulho, né? Então, a palavra do Senhor, lançai fora esse fermento, né? Este orgulho, algo que vai crescendo dentro de nós e vai nos afastando da presença do Senhor, da presença de Deus, né? Nos deixando fora, né, do reino de Deus. E 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 10. Pois, se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, a mesa em templo de ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E assim, pelo teu conhecimento, perecerá o irmão fraco, por quem Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo, né? Se fizermos, né, os nossos irmãos pecarem, né, também estamos cometendo pecado, porque estamos pecando contra Cristo, né? Porque Cristo morreu por estes também, né? Então, o cuidado que nós, como filhos de Deus, né, devemos ter. Nosso caminhar, irmãos, a palavra diz, né, que nós somos luz, né? Luz para o mundo, nós somos luzes, né, no mundo. Então, se tem uma luz em um lugar, em uma treva, né, em um lugar escuro, essa luz vai ser vista de longe. Então, é assim que o mundo nos vê, né? É assim que os irmãos, uns olham para o outro, né? Um olhando para o outro. Nós devemos ser luz, né? E não impedimento, né? Para aqueles que querem chegar a Deus. As influências más procedem dos ímpios, né? Então, por que, né? Não devemos proceder mal, né? Por que não devemos ter más influências, e sim boas? Por quê? Isso é coisa de ímpio, né? Marcos, capítulo 15, versículo 11. Marcos 5:11. Ora, andava ali pastando pelo monte uma grande manada, acho que eu errei de novo. Marcos 15:11. Uma letra não muito bonita, né? Então é assim mesmo, a gente acaba se atrapalhando. Marcos 15:11. Os principais sacerdotes, porém, incitaram a multidão no sentido de que Pilatos soltasse Barrabás, né? Então, imagine, os principais dos sacerdotes, aqueles homens, né, que eles estavam ali para defender a lei, né? Eles tinham esse conhecimento. Porém, eram ímpios, né? Eram homens, né, que não amavam a Deus, era um homem que não tinha esse amor, não se preocupava, né, com o povo, em instruir, né, em levar o povo, né, ao conhecimento da palavra de Deus. E Atos capítulo 13, versículo 8. Resistia-lhes, porém, Elimas, o encantador. Assim se interpreta o seu nome.
procurando desviar da fé o procônsul. Então, homens ímpios, né, que muitas vezes tenta minar a fé, né? Ou seja, a procedência má, a más influência sai do ímpio, né? E não pode sair do meio do povo de Deus, né? Porém, vimos que pode acontecer, né? Então, por isso devemos tomar cuidado. Versículo 9. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando para ele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não vais parar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Né? Então, as más influências vêm dos ímpios, então devemos também tomar certos cuidados, né? Cuidado com o ímpio, né? Que muitas vezes a amizade, né, com o mundo, e aí podemos ver, né, que não é a amizade com o mundo, não é você conhecer alguém do mundo, ser amigo, né, conversar, mas é estarmos, né, envolvidos, irmãos, com as coisas do mundo, né, despreocuparmos, né, despreocupado com as coisas de Deus, buscando, né, as coisas que o mundo busca, né, a satisfação própria, né, os desejos da carne, né, as obras da carne, esquecendo, né, que devemos sim buscar a presença de Deus para termos, né, o fruto do Espírito Santo. E aí, vamos à leitura, mas aqui no Romanos, né, seguir a leitura. Não seja blasfemado o vosso bem, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado pelos homens, né? Ou seja, para que sejamos, né, agradável, né, aos olhos de Deus e também sermos aprovados, né, diante dos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros, né? Nós devemos edificar-nos, né, uns aos outros. Buscar a paz, aqui fala, né? Nós, com os nossos atos, com as nossas obras, com o nosso testemunho, irmãos, devemos fazer o que a palavra do Senhor nos diz, né? Edificação. Nós devemos nos fortalecer. Essas reuniões que fazemos, né? Nós nos ajuntamos para falar de Cristo, para falarmos da palavra, é para nos edificar, né? É para nos fortalecer. Porque sozinhos é difícil, né? Temos o Espírito Santo enviado por Deus, não precisaremos de mais nada. Porém, Deus, né, Jesus Cristo, conhecendo as nossas limitações, né, deixou essa ordenança, né, para nos reunir. E ele diz que onde estiver 2 ou 3, né, ele estaria no meio, né? Então, com certeza, Deus está no nosso meio, né, através do seu Santo Espírito operando, né, a sua boa obra. Então, que nós possamos estar com os nossos ouvidos, né, atentos, inclinados a ouvir a palavra de Deus, né, e com os nossos corações lavados pelo sangue de Cristo para reter a palavra de Deus, né, guardar esta palavra, que é alimento para nós, né, para as nossas vidas espirituais. Então, aqui também, né, uma abnegação que temos que fazer. Nós devemos deixar os nossos orgulhos, né, nós devemos, por amor ao nosso próximo, ao nosso irmão. Aqui, na verdade, está falando do nosso irmão, né? Irmão da fé, na fé. Então, tem que haver essa abnegação, ou seja, nós devemos, né, abrir mão, muitas vezes, né, do que é bom para mim. Se algo que é bom para mim, né, que muitas vezes vai prejudicar, né, e vai impedir que o irmão cresça, eu tenho que abandonar, né, esse desejo, né, para que o irmão também cresça, né, por amor de Cristo. Então, vamos ler em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
né? O próprio Jesus Cristo, né? Devemos negar a nós mesmos. O que seria negar a nós mesmos, né? Seria esse desejo, né? Esse desejo carnal, não é mais eu. Como Paulo diz, né? Já não vivo eu, né? Mas Cristo vive em mim. Nós devemos ter essa firme, né, convicção de que Cristo vive em mim, né? O Espírito Santo de Deus está em mim, então já não sou mais eu. As minhas vontades, né, já não pode dominar o meu ser. E devemos tomar cuidado, cuidado, né, irmão? Não podemos levar um extremo e, não, então agora já não tenho mais vontade. Sim, temos vontade, viajamos, né? Conhecemos, comemos, né? Mas isso aí é num âmbito aqui espiritual, né? Dificilmente um irmão vai ver o outro viajando e fala, olha, fiquei fraco na fé porque vai ser um impedimento. Não é isso, né? Mas nós devemos nos analisar, né? Analisar como o que estamos fazendo, como estamos vivendo, né? E se algo em nós pode causar, né, essa dúvida, né, em algum irmão. Então, é isso, né? Não podemos generalizar tudo, né? Que aí seríamos fanáticos, e isso não é bom, né? Romanos capítulo 8, versículo 3. Pois o que era... Deixa eu ver se é isso mesmo. 8:13. Romanos 8:13. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, né? Ou seja, isso aqui faz parte da nossa abnegação ao pecado, né? A nossa vida que nós deixamos para trás. Tem que haver. Isso aí é parte que nós devemos, irmão, nós temos que fazer, né? Negar a nós mesmos para servir a Cristo. Romanos 15, versículo 1. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, né? Então, essa questão do orgulho, né, de agradar a nós mesmos e não importa o outro, né, não deve ser assim. E isso não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, né? Gálatas, capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos, né? Então, devemos, né, fazer isso. Isso é ordenado para que possamos, né, ter uma vida plena com Deus, uma vida, né, consagrada a Deus, e para que possamos, né, achar graça, né, perante a sua face, né, perante a presença de Deus, que possamos alcançar graça, né? E aí tem um auto-sacrifício, né, que devemos fazer. A abnegação é um auto-sacrifício, né? Ou seja, nós negamos as nossas próprias vontades, deixamos de lado a nossa própria vontade, né, para buscar a presença de Deus, para agradar a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24. Ninguém busque o proveito próprio, antes, cada um o que é do outro, né? O que é do outro, né, irmãos? Então, não é só, né, o nosso próprio, né, proveito, né, a satisfação própria aqui, né? A salvação, ela é individual. Eu não posso fazer nada pela salvação, né, dos meus irmãos, né, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, não posso fazer nada, né? A única coisa que eu posso fazer é pregar. Porém, né, essa ajuda, né, a partir do momento que estamos nesse caminho, somos um corpo. A palavra de Deus fala que somos um corpo, né?
em que Cristo é a cabeça. E cada corpo tem diversos membros, e cada membro, nem todos os membros são iguais, né? Tem membros inferiores, outros membros, né, superiores, e assim conhecemos como é feito um corpo. Porém, esse corpo tem que estar em harmonia, né? Ou seja, um trabalhando, né, junto com o outro, para que este corpo, né, tenha esta perfeição. Se somos corpo de Cristo, né, devemos pensar, né, e devemos ser guiados também por Cristo. E aí tem a questão, né, da responsabilidade. Assim como a abnegação é um dever, né, para o cristão, tem a responsabilidade, né, de termos, né, essa preocupação, de nos preocupar, né, com o nosso irmão. Em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe o bem, desculpa, leio novamente. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Né? Então, tá aí, né, claramente o que vem a ser o pecado, né? É saber fazer o bem e não fazer, né? Então, se sabemos fazer o bem, façamos para que não cometamos, venhamos cometer pecado, né, contra o nosso Deus. Que o Santo Espírito de Deus possa gravar, né, continuar falando aos nossos corações através da sua santa palavra, que essa palavra possa ficar gravada, né, em cada um de nós. Que o Senhor possa nos abençoar. Demos glórias a Deus por sua palavra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Passa a palavra para o pastor Felipe. Amén. Vamos a orar por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, estamos diante de tu presencia, Pai. Tu palabra ya fue falada. Yo te peço, Señor, por cada uno que ha escuchado tu palabra. Señor, que teu Espíritu Santo vaya y revele, Señor, en cada corazón, en cada vida, Pai. Que tu palabra produzca, Señor, esto tan maravilloso que es, Señor, el arrepentimiento de nuestros pecados. Tu palabra produce cura para nuestro cuerpo físico, para nuestro cuerpo emocional y espiritual. Yo te pido en esta hora, Señor, para que podamos todos nosotros alimentarnos de ella. Ella es el alimento, es el pan espiritual que ven para nosotros, que podamos todos nosotros recibir ella, Señor, y así podamos crecer con tu palabra, Pai. Continúa a falar a los corazones. Yo te peço también por nuestro hermano Roberto, para que tú lo continúes a guiarlo, a dirigirlo, Señor, y así él también venga a ser todo esto que tú quieres que él sea, Pai. Un instrumento en tus manos, Padre Celestial. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos a dar términos en la voluntad del Señor y vamos a cantar el número, a ver aquí, 201 da harpa cristã. 201 da harpa cristã. 201 da harpa cristã. A decisão. 201. Sucede salvação. O gozo deste coração eu mais e mais publicarei. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar em confiança.
Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pastor Elis nos va a pedir la benção al Senhor. Pastor? O pastor O Elis Elis, deu uma saída. não escutei. Deu uma saidinha. Ah, já. Quem que está falando? Sou eu, a Patrícia. Então, pode pedir a benção, irmã Patrícia. Amém. Obrigada, Senhor, por mais uma vez, Senhor, estar na sua santa presença, meu Pai. Eu te rogo, Senhor, que o Senhor grave essa palavra, Senhor, em nossos corações, meu Pai. Que o Senhor possa cada dia, Senhor, nos dar entendimento da sua santa palavra, meu Pai. Eu te rogo, Senhor, por cada um que participou desse culto, meu Pai, que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de cada um deles, das seus familiares, Senhor. Agora eu te peço que despede-nos em paz, em comunhão com os outros. É tudo que eu te peço, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus.